It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MED-PROJECT or visit medproject.org. It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MED-PROJECT or visit medproject.org. InterD, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas! No dia 26 de abril de 1986, ocorreu o mais grave acidente nuclear da história. Na madrugada daquela data, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. Chernobyl fica na Ucrânia, que na época era uma das repúblicas da antiga União Soviética. Hoje, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a comunidade científica está em alerta com a situação da usina já desativada há décadas. Para falar sobre o tema, eu, Adeluna, recebo mais uma vez o professor e doutor em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Marcelo Chapo. Oi, AD. Primeiro, novamente agradecer o convite. Já é a minha segunda participação aqui no InterD. Novamente, parabéns pelo trabalho. Um prazer falar contigo. Hoje, então, a gente vai falar sobre essa questão que está levantando a curiosidade das pessoas, né? O que é que aconteceu lá em Chernobyl, na usina nuclear de Chernobyl, e essa relação com os conflitos, né? A própria guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia levanta uma preocupação na comunidade internacional em relação ao reator que hoje está desativado. Então, qual que é essa relação que está por trás disso? Qual que é a física por trás disso? É o que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho agora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Chernobyl é que ele foi um desastre mundial. O reator nuclear de Chernobyl, que é um reator de geração de energia elétrica, ele foi o pior acidente nuclear da história, né? Aconteceu em Chernobyl, lá na Ucrânia. Se não me falha a memória, foi em 1986, então já faz pouco mais de 30 anos, né? O que acontece é que um reator nuclear, de fissão nuclear, que é o que a gente tem lá, ele usa a energia liberada no processo de partição dos átomos. Então átomos muito pesados, como urânio, plutônio, etc., quando eles se fissionam, quando eles se quebram, eles liberam energia. E esses átomos têm condições de gerar reações em cadeia, quer dizer, quando ele se fragmenta, ele libera partículas que vão ajudar a fragmentar outros átomos e que liberam mais partículas e que vão fragmentar outros átomos e assim por diante. Isso é uma reação em cadeia que a gente chama. E o acúmulo dessa energia é retirada por meio de água que está circulando ali, um material refrigerante. Esse material, então, aquecido, muitas vezes já é vaporizado ali, dependendo da engenharia do reator, mas ele é vaporizado, no caso a água, por exemplo, ela é vaporizada, esse vapor aquecido passa pelas turbinas, movimenta as turbinas e é isso que gera eletricidade. Depois esse vapor é resfriado, retorna para o núcleo, vai tirar mais energia lá de dentro, aquece, vaporiza e assim por diante. Então, a energia da fissão, em especial das reações em cadeia, é que vai gerar movimento de fluxo de água, por exemplo, para fazer a movimentação da turbina e gerar eletricidade. O que aconteceu lá em Chernobyl foi que eles estavam fazendo um teste de segurança, em uma das noites, lá na noite do acidente, eles estavam fazendo um teste de segurança e eles perderam o controle dessa reação em cadeia. A potência aumentou muito e eles não conseguiram mais diminuir. É cheio de detalhes a investigação do acidente e tal, mas a lógica
lógica que está por trás, o fato principal é esse. Então, a reação saiu do controle, eles não conseguiram reduzir depois a potência do núcleo do reator, ela subiu vertiginosamente, e com isso houve a explosão do material que estava lá dentro. Então, não é uma explosão nuclear. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A explosão do reator de Chernobyl, ela é uma explosão por aumento de pressão. Se a gente pegar um material, um objeto fechado, sei lá, um pneu, um balão, começar a botar ar ali dentro, não é o caso lá, né? Não estava entrando mais ar, certo? Mas estava aumentando a pressão. É isso que eu estou querendo trazer como analogia. Então, se eu pegar um pneu ou um balão, começar a aumentar a pressão, uma hora vai explodir. É isso que aconteceu lá. Então, Chernobyl explodiu por um aumento intenso de pressão causado pelo aquecimento excessivo, justamente porque se perdeu o controle da potência do núcleo do reator, dessa geração de energia a partir da fissão nuclear. Na Segunda Guerra Mundial, tivemos as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Por que o ambiente nas duas cidades japonesas são habitáveis e em Chernobyl ainda não? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito. A comparação da explosão do reator de Chernobyl com as explosões das bombas atômicas, né, que também são armas nucleares, que são as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o ambiente em Hiroshima e Nagasaki hoje, ele já é ambiente que a gente pode frequentar, que a gente pode conviver, que a gente pode estabelecer residência, quer dizer, existe um convívio lá que já é liberado. Isso não acontece na cidade onde está o reator lá de Chernobyl, né? Pripyat, se eu não me engano, que é uma das cidades ali próximas, é vazia, uma cidade deserta, uma cidade fantasma, né? Hoje tem até turismo para ir para lá, mas isso é uma outra questão. Então, em Chernobyl, a gente não tem ainda uma vida normal lá nos arredores, a gente não habita, não é possível viver lá, não é possível estabelecer moradia, e nos locais onde explodiram as bombas atômicas, a gente já pode fazer isso. Então, essa é uma curiosidade clássica. E a resposta disso não é porque as bombas atômicas foi uma explosão nuclear e o reator, então, foi uma explosão nuclear. Não é porque foi ou não uma explosão nuclear. Eu ouço muito isso. O segredo para a gente entender a diferença desses dois lugares é a quantidade de material radioativo envolvida nos processos. Então, em Hiroshima e Nagasaki, as bombas que explodiram lá, elas tinham alguns quilos, na faixa de 10 ou 15 quilos, se não me falha a memória, de combustível ali, de efetivamente material radioativo que, portanto, quando a bomba explode, foi contaminar o ambiente. Então ele se espalha pelo ambiente, esse material radioativo, ele vai contaminar o ambiente. Em Chernobyl, embora não tenha sido uma explosão nuclear, a explosão do núcleo do reator espalhou toneladas, não foram 10 ou 15 quilos, foram toneladas de materiais radioativos que se espalharam pelo ambiente. E aí se depositaram em rios, se depositaram em árvores, se depositaram nas estruturas, nas ruas e também na própria atmosfera, daí onde o vento acaba levando esse material radioativo para outros países, tá certo? E esse nível mais intenso de radioatividade foi percebido depois da explosão de Chernobyl nos países ali dos arredores, tá? Então o vento também leva isso embora e a outra parte fica depositada nas estruturas físicas, nas poças, nos rios, nos lagos, nas florestas, nas casas e assim por diante, onde esse material atingiu. Então, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, esse espalhamento de material radioativo, ele também ocorre, mas como a gente está falando de 10 ou 15 quilos, né, isso vai ter um efeito temporal muito menos significativo do que em Chernobyl, que foram toneladas de material. Portanto, hoje em Hiroshima e Nagasaki já se convive normalmente, se eu não me engano, depois de algumas semanas ou meses, o nível de radioatividade já voltou a níveis baixos, e em Chernobyl não. Embora muita gente frequente o reator, inclusive trabalhe lá, o acesso é controlado, mas é permitido, porque já tem, em alguns locais já tem nível de radioatividade seguro, não se espera que, pelo menos em várias décadas, até onde eu sei, essas cidades, esse local lá possa ser habitado novamente. Então o segredo é a quantidade de material radioativo que foi espalhado pelo ambiente, tá certo? Por que há preocupação com Chernobyl nesse contexto da guerra atual? Para entender toda essa questão com o conflito e por que da nossa preocupação com Chernobyl, a gente precisa lembrar que Chernobyl hoje, o reator lá, o reator número 4, que são 4 reatores e foi o quarto
reator número 4 que explodiu, ele está coberto, tá? Ele está coberto com uma estrutura lá de proteção de concreto e tal, até recentemente foi feita uma nova estrutura, e isso evita que esse material radioativo seja exposto, vaze para o ambiente e continue a contaminar o ambiente com material radioativo, que tornaria a situação cada vez pior. Então ele está coberto, né? Existe uma redoma lá que cobre o reator. Então a primeira preocupação é eventualmente uma bomba, um míssil, alguma coisa lá do conflito atingir essa redoma, quebrar essas proteções ali do núcleo do reator, e isso expor material, ou eventualmente atingir o núcleo de novo e causar um espalhamento novamente catastrófico de material radioativo. E aí, portanto, pode ir pelo vento, como a gente falou antes, né? E atingir, inclusive, os países vizinhos. Então, todo mundo fica um pouco receoso, né? Quando a gente tem um conflito muito próximo ali do reator. É como a gente ter a beirada de um penhasco e as crianças brincando ali em volta. A gente sempre tem medo que alguém possa, escorregar e cair no penhasco. Então, não que vá ser um ataque deliberado, pelo menos espero eu que jamais façam um ataque deliberado no reator de Chernobyl, ali que está protegido, mas um efeito colateral eventual, né, de alguma coisa atingir ali e quebrar essa proteção. Então essa é a primeira preocupação, a gente não pode quebrar essa proteção de jeito nenhum. E o segundo é a própria movimentação em Chernobyl, quando as tropas passaram por lá, que agora parece que os russos dominaram, estão cercando lá Chernobyl, estão em Chernobyl, tomaram conta lá da região, isso movimenta tropas, isso movimenta tanques e consequentemente movimenta o ambiente. Tá certo? Poeira sobe para o ar de novo, movimentam as árvores, quer dizer, movimentam as estruturas. Quanto mais gente caminhando ali, quanto mais movimento tiver ali, mais a gente vai reespalhar ou pode jogar de novo para a atmosfera o material radioativo que está depositado sobre as coisas. Esse é o ponto. Então, até umas semanas atrás, eu lembro de ter lido, ou alguns dias atrás, né, que parece que detectaram um aumento no nível de radioatividade lá, mas que já está controlado de novo. Então, assim, são motivos de preocupação. A gente precisa ficar vigilante e evitar a movimentação lá no entorno de Chernobyl. Não sei como que está a situação por lá agora, mas é isso que está movimentando a ciência, movimentando a curiosidade das pessoas. Quanto mais movimento, quanto mais material foi emitido de novo para a atmosfera, maior nível de radioatividade no entorno que a gente vai perceber também. Então, é bom a gente ficar de olho. Tá certo, Ade? Muitíssimo obrigado ao professor Marcelo Chapo pelos esclarecimentos. Ele que é o organizador do livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Para saber mais sobre a obra, leia e ouça a entrevista que fizemos com ele lá no site www.interd.net.br. InterD, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Ade Luna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.